Olá! Nesse vídeo eu quero explicar um pouquinho para você o que é o Whey Protein. É um suplemento tão comum em academias ou quem é entusiasta de exercício físico, porém a gente tem que entender para que serve, para quem é, quais os benefícios que também podem ser muito além do exercício físico. Então, se você tem dúvida sobre a suplementação de Whey Protein, fica comigo que eu vou te explicar tudinho. Primeira coisa, a gente tem que entender o que é uma proteína, porque o Whey Protein nada mais é do que a proteína do soro do leite. Então, uma proteína, imagine o seguinte, que você tem um colar de pérolas e onde cada pérolazinha dessa é um aminoácido específico. Esse colar inteiro é uma proteína. Dependendo da sequência desses aminoácidos, dos tipos desse aminoácido e do tamanho desse colar, a gente vai ter determinada proteína. Qual é a importância das proteínas pra gente? Basicamente, ela faz toda a parte estrutural do nosso organismo, então cabelo, unha, pele, tendão, músculos, né? Que a gente conhece muito, né? A proteína fazendo a parte da musculatura, mas ela também vai agir em todas essas partes, inclusive na formação de enzimas chaves, em neurotransmissores, em hormônios, ou seja, a proteína ela é extremamente importante para a nossa vida. Quando a gente pensa em músculo, você tem que entender que, imagine que você quer construir uma casa. Vamos fazer uma analogia, uma casa é um músculo, tá? Quando você quer construir uma casa, você precisa de tijolos. Esses tijolos são os aminoácidos que vão vir de uma fábrica de tijolos, que seria a proteína, ok? Então, esse é o primeiro conceito que você tem que entender. A proteína, ela é o tijolo para a formação dessa musculatura, do músculo, mas você já sabe agora que ela faz parte de muitas outras ações no nosso organismo também. Nós precisamos nosso corpo precisa de basicamente 20 tipos diferentes de aminoácidos, sendo que 9 deles a gente não produz. Os outros, nosso corpo, ele faz uma autoprodução deles, mas 9 não. E dentre esses 9, a gente vai ter os BCAA, que são o quê? Aminoácidos de cadeia ramificada, valina, leucina, isoleucina, que o nosso corpo não produz. Ou seja, a única forma da gente ter no nosso corpo é ingerindo. O que é bacana do Whey? Ele é rico em BCAA. Ele é rico em leucina, isoleucina e valina, sendo que a leucina é um grande responsável por sinalizar, como se ela fosse um grande sinalizador, dizendo assim, ó, eu tomei o Whey Protein, essa proteína foi digerida, foi pro meu intestino, no meu intestino eu quebrei em aminoácidos, ou em 2, 3 aminoácidos, que é como a forma como a gente vai conseguir absorver, a gente não absorve a proteína inteira, ou não deveria, né? E aí a gente vai ter esses aminoácidos circulando no nosso organismo, tá? E aí, dependendo de onde vai precisar, é onde vão esses aminoácidos. Então, eu não posso falar que eu vou tomar proteína que vai virar tudo proteína no meu corpo. Não é bem assim que funciona. Na verdade, vai para onde mais precisa. Se precisa mais pro cabelo, vai pro cabelo. Se vai precisar pro tendão, vai pro tendão. Se vai pra musculatura, vai ser pra musculatura. Mas quando eu consumo uma proteína que é rica em leucina, como é o caso do Whey Protein, por exemplo, a gente vai ter uma sinalização maior para a musculatura, ok? Beleza. Então, o Whey Protein nada mais é do que um tipo de aminoácido, um tipo de proteína que está presente, que vem do soro do leite. Então, quando fosse fazer o iogurte e a gente aperta ali e sobra aquele soro é o Whey Protein, tá bom? Isso é o Whey Protein. Mas a gente sabe que existem vários tipos de Whey Protein. E aí que começa a confusão. Então, vamos lá. O que é um Whey? Os 3 tipos básicos de Whey que a gente vai ter é o Whey Protein concentrado, é o Whey Protein hidrolisado e é o Whey Protein isolado, tá? O concentrado, ele vai ter aí até talvez uns 70, 80% de proteína, mas ele vai ter gordura, ele pode ter algum tipo de carboidrato, como lactose, maltodestrina junto, e ele pode ter também, por exemplo, a caseína, tá? Que é um outro tipo de proteína que também vai estar presente no leite, tá? Então, esse whey concentrado, ele foi o primeiro a ser lançado, o mais antigo, com uma tecnologia, vamos dizer, um pouco mais antiga, por isso que ele é normalmente mais barato também de ser encontrado, porém, para quem tem intolerância à lactose, não é uma opção interessante, tá? E aí a gente vem para a etapa 2, que seria o whey isolado. O próprio nome já diz, o isolado, ele vai ter aí de 90%, 99% de proteína na porção dele. Então, ele é isolado de
do resto, das outras coisas. Então ele é isolado, não tem gordura, ele não vai ter lactose, ele não vai ter caseína, então ele é basicamente só ele mesmo, tá? Esse já seria mais interessante de ser consumido por quem tem certas intolerâncias. Ele passa por um processo de filtragem, então ele tem uma tecnologia diferenciada que consegue fazer essa separação e aí a gente consegue ter um whey mais puro, tá? Questão de custo-benefício, de sabor, é uma das opções que a gente mais acaba encontrando e tendo no mercado aí para consumir. Um ótimo custo-benefício, porque depois dele ainda a gente tem a opção do whey hidrolisado. Então, na verdade, a gente já falou do whey concentrado, que é o mais básico, mais antigo, vamos colocar aqui, onde ele vai ter outras impurezas junto. Aí a gente tem o whey isolado, onde é só o whey, e aí a gente vai ter o whey hidrolisado, que é o mais quebradinho. Então as proteínas elas acabam passando por vários processos de quebra, né, que vai facilitar tanto a digestão quanto a absorção. Então vai quebrar em aminoácidos, né, daquilo que eu expliquei, quebrar aquele colar de pérolas mais vezes. Com isso, a gente vai absorver muito mais. Por isso que um whey hidrolisado, ele é um whey mais caro. A gente tem uma absorção muito melhor, então para quem tem uma certa intolerância, uma alergia à proteína do leite, é com certeza uma opção mais interessante, principalmente quem tem, na verdade, intolerâncias, né? É mais interessante usar o whey hidrolisado, só que ele vai ser realmente mais caro, tá? Outra coisa que existe também, que é fácil a gente achar, é um blend, ou seja, são variações de vários tipos de whey. Então ele vai ter um pouco do whey concentrado, um pouco do whey isolado, hidrolisado, então ele vai ter essa mistura que também pode ser interessante, tá? Lembrando sempre que existe também wheys com sabores, existe whey orgânico, existe proteína vegetal orgânica ou não. Então a gente tá falando, quando às vezes a pessoa fala, é whey vegetal. Não, whey é de soro do leite. Quando eu falo que é uma proteína em pó, é uma proteína em pó vegetal, por exemplo. Não vai ser um whey, tá? Mas que a gente acaba usando whey para toda a proteína em pó. E não é bem assim só que funciona, tá? Ela também, então, lembrando que esse whey protein ele é usado principalmente para as pessoas que querem construir uma musculatura ou, por exemplo, uma recuperação pós-exercício físico. Mas ele tem outros efeitos também, tá? Lembrando que sempre não adianta a gente consumir o whey se a nossa base da alimentação é toda errada. Ele não vai ter o efeito que a gente gostaria que tivesse, né? Então, antes de tudo, organizar a base da alimentação, do treino, do estilo de vida, e aí a gente pode estar utilizando o whey protein e aí a gente vai escolher um deles. Principais ações, indicações do whey, o que ele tem, né? Ele é muito legal como antioxidante, porque ele é riquíssimo em cisteína, glicina e glutamina, tá? Que são importantes aminoácidos que vão ajudar na síntese de uma substância específica do nosso corpo que chama glutationa. Glutationa é um dos antioxidantes mais importantes do nosso organismo. Então, o whey protein acaba tendo esse poder antioxidante devido a muitas dessas presenças da glicina, glutamina e cisteína, tá? O whey também tem um papel legal em saciedade, porque ele vai estimular dois hormônios, o CCK e o GLP-1, que são hormônios responsáveis que vão interferir na saciedade da pessoa. A pessoa vai se sentir mais saciada. Então, eu uso muito whey nesse sentido também, tá? Ele vai ser muito interessante em pós-operatórios também, mesmo sem exercício físico, porque onde a gente vai ter uma necessidade de um reparo tecidual muito grande, né? Foi feito um trauma ali muito grande, então para recuperação, para cicatrização. E também, por exemplo, para sarcopenia, que é aquela situação onde normalmente acontece em pessoas mais idosas ou pessoas que ficam acamadas por muito tempo, onde a gente faz diminuição da massa muscular, onde acontece a diminuição da massa muscular e aí também da força, né? Então, idosos principalmente aí, porque a gente sempre tem que pensar numa independência física, a gente quer envelhecer bem, envelhecer com saúde, envelhecer podendo levantar do vaso sozinho, sentar na cama sozinho, e para isso a gente precisa de musculatura, tá? Então, ele entra aí como um coadjuvante nesse processo aí também. Bom, e como que eu posso consumir? Claro que o consumo vai depender do objetivo, da rotina de cada pessoa, tá? Mas a gente pode usar, às vezes, o whey pré e pós-treino,
principalmente quando a gente pensa na questão da recuperação muscular ou da síntese de músculo. A gente pode usar ele fracionado durante o dia, essa é uma forma que eu gosto de utilizar bastante, porque é importante que a gente tenha aminoácidos o dia inteiro no nosso organismo, então além de ter as proteínas das refeições, nos lanches intermediários talvez seja interessante, dependendo de cada caso também. Principalmente na manutenção da massa magra, é muito interessante essa estratégia. A gente pode estar utilizando, então, antes de uma refeição, por exemplo, a pessoa tem muita compulsão no final do dia, muita fome, não consegue se segurar, não tem autocontrole. É muito legal de estar usando o Whey Protein nesse horário, porque nesse horário a gente vai estar fazendo com que a pessoa, a gente vai estar mais saciada e não vai chegar tão desesperada, por exemplo, na hora da janta. Então eu gosto muito de utilizar nessas situações também, tá? E também como substitutos, às vezes, de refeição. Como que é isso? Ao invés da pessoa comer uma tranqueira de uma refeição, por exemplo, né? Ela comer uma pizza porque ela chega em casa acabada, né? Eu prefiro que ela consuma, então, um shake proteico, tá? E aí a gente pode colocar um leite vegetal, bater junto, uma fruta, um iogurte, enfim, vai fazer uma refeição muito melhor do que ela faria. Óbvio que a gente sempre vai prezar por uma refeição de comida mesmo, mas é uma situação que a gente pode estar utilizando quando a pessoa realmente, ao invés de ela comer uma coisa muito ruim, ela vai ter essa opção bem melhor, tá? E como que eu sei qual que é o melhor whey pra mim, né? Bom, aí eu vou dar algumas dicas. Primeiro, quando você for pegar um whey, você tem que olhar a quantidade de proteína por porção. Então você vai pegar o rótulo desse whey, você vai ler atrás, vai estar uma tabelinha e vai estar lá. Um scoop ou um medidor ou uma porção tem X gramas de proteína. Então isso é muito, muito interessante, porque você tem que olhar o quê? Se um scoop, um medidor tem 30 gramas, pelo menos eu gostaria que tivesse aí 25, 28 gramas de proteína na porção. Então você tem que estar de olho nisso. Não adianta, se quanto menos proteína eu tenho na porção, mais outras coisas eu vou ter ali dentro daquele whey, tá? E às vezes o whey vai ser muito saboroso, muito maravilhoso de sabor, mas é porque ele tem muitas coisas adicionadas. Então, cuida quanto que tem de whey na porção no medidor, ok? Qual é o tipo desse whey? Então, aquilo que eu falei com vocês, se eu tenho uma certa intolerância à lactose, ou se eu tenho intolerância à lactose, com certeza não vou escolher um whey concentrado, vou escolher um isolado, ou talvez até um hidrolisado, ou se eu tenho algum outro tipo de intolerâncias, é sempre melhor estar usando algum que seja mais isolado, tá? Eu não quero que tenha carboidrato, ou quero que tenha o mínimo de carboidrato possível nesse whey, então tudo vai depender muito disso. E sempre, gente, vocês precisam entender a ler o rótulo desses alimentos. Às vezes a gente pensa só no que tem, né, de proteína, mas muito importante também do que o que tem é o que não tem. Não deveria ter muitos corantes, muitos aditivos, muitos adoçantes, muito açúcar, se não é meu objetivo ter o carboidrato junto. Então vocês têm que começar a ler o rótulo, sempre lembrando que quando você vai ler ali ingredientes, quanto menos ingredientes tiver, melhor. E que o primeiro ingrediente vai ser sempre por ordem da quantidade que está presente ali. Então, se eu vejo ali que tem whey protein já em primeira quantidade, show, quer dizer, muito legal. Agora, se eu já vejo que de repente tem uma outra coisa em primeira quantidade, por exemplo, uma maltodextrina, não é tão interessante, porque é um carboidrato e de repente não é isso que eu quero. Claro que vai depender de qual é o objetivo do seu whey protein, para que você está usando esse whey protein. E aí fica uma ressalva para você procurar uma ajuda profissional. Não ir na onda dos amigos que estão na academia e falar, toma esse whey é bom. Às vezes a pessoa vem pro meu consultório, gastou uma nota num whey super, mega, ultra hidrolisado, mas ela não precisaria estar consumindo esse. Ela poderia estar consumindo outro, e às vezes ela deixa de usar outros suplementos que são bem importantes pelo valor do custo que ela pagou no whey. Já paguei muito caro, já gastei muito. Mas às vezes era melhor ter comprado um outro e a gente poder usar outras coisas junto, que vai fazer muito mais efeito. Então, sempre uma orientação profissional em relação a isso, a gente precisa ter, né? Não tem jeito de não ter uma orientação, tá bom? Que mais eu quero ressaltar com vocês? Sempre na dúvida da fabricação, de como é feito isso aí, entre no site, procure ver o que está escrito nesse site, o que tem nesse, né, se é um site idôneo. Se você tem dúvida, questione, mande mensagem, tem um lugar lá onde você pode fazer perguntas. Geralmente empresas sérias, empresas que indústrias alimentícias às vezes, né, que são realmente, que prezam por qualidade, vão estar abertos aos questionamentos e vão responder vocês. Então, na dúvida, também tem essa opção de você entrar no site, mas sempre procure uma ajuda profissional, pelo menos para organizar toda essa suplementação, porque a pessoa toma tanta coisa que não precisa, não faz efeito, ou toma errado, gasta dinheiro, põe no lixo.
Então, muito melhor que isso sempre é cuidar bem da base, que é a alimentação, é o treino, é o estilo de vida, é dormir bem, é tomar água, e aí depois a gente vai para a cereja do bolo, que vai ser a suplementação, que pode sim fazer um efeito assim realmente muito legal, ok? Eu espero que tenha ficado claro um pouquinho sobre o que é o Whey Protein, quais os tipos de Whey Protein, por que utilizar qual deles, e qualquer dúvida que você tiver, é só você me mandar uma mensagem aqui, que eu vou ter o maior prazer em responder, tá bom? Obrigada!